Projetos importantes, relevantes, existe uma expectativa, né, se serão sancionados ou não. E eu fiz uma pergunta para a Paula Cuenca, pela experiência, ela que cobre ali o Congresso. Eu gostaria de estender, Cris, essa pergunta para você, esse questionamento. A gente está, então, em um ano eleitoral, passando por um turbilhão de coisas, né? Pandemia, surto de gripe, a questão da saúde, questão econômica, são muitas questões. Existem muitos projetos ainda para serem justamente avaliados pelos parlamentares no Congresso, reformas também importantes que precisam ser analisadas e votadas. A gente lembra que por conta da pandemia o Congresso ficou fechado ali muito tempo, decisões ficaram paradas e as coisas precisam continuar. Estamos em um ano eleitoral, mas às vezes a gente tem a sensação ou a impressão de que o posicionamento dos partidos ali e dos parlamentares, eles estão muito mais voltados aos interesses dos seus candidatos, né? A gente acompanhou ali o contexto das aprovações que aconteceram no final do ano passado, o tabuleiro político, o xadrez ali sendo movido. Você acha que esse é um ano favorável para análise desses projetos, para aprovação de reformas importantes, ou é justamente o contrário? Olha, há um desânimo grande quando a gente olha a visão do cidadão comum, né? Nós, olhando todo o histórico de anos eleitorais, não temos muita esperança, embora a gente queira demais que os parlamentares se debrucem sobre temas importantes, como são, você citou bem aí, as reformas administrativa e tributária. Mas a gente já tem, justamente por esse histórico, uma previsão do que deve acontecer, e muitos parlamentares dizendo abertamente que não há ambiente político para se votar grandes reformas nesse ano, ou até dizendo através de outros atos, né? A gente viu esse início de ano aí, esse início de janeiro, com uma alta politização em cima das férias do presidente, da saúde do presidente, a tentativa dessa esquerda mesquinha que só trabalha para desgastar o governo e não trabalha pelo Brasil, poderia estar fazendo críticas construtivas, tentando achar soluções que ache mais pertinentes do que aquelas apresentadas pelo governo, e fica sempre cutucando onde não deve para tentar tirar algum lucro político em cima disso. E se começou o ano desse jeito, eu fico imaginando como é que vai estar ali para abril, maio, quando essas reformas que a gente mencionou vão estar efetivamente no tabuleiro ali, sendo jogadas, efetivamente sendo votadas, ainda que de forma parcelada. A gente sabe, por exemplo, que a reforma tributária não vai sair, até porque é uma coisa de muitos anos que vem sendo discutida, tem várias reformas tributárias sendo discutidas, e o que deve passar talvez seja alguma alteração em um ou outro imposto, e não aquela reforma ampla que pode efetivamente desobstruir o Brasil e fazer o Brasil se tornar um país mais livre economicamente. Muitas mudanças menores já vieram nesses 3 anos do governo Bolsonaro, elas foram importantíssimas, a lei da liberdade econômica, a gente tem várias pequenas iniciativas, inclusive essa que vai ser votada, vai ser sancionada, deve ser sancionada hoje pelo presidente, do parcelamento de dívidas de micro e pequenos empreendedores. Isso são coisas pequenas que a imensa maioria dos brasileiros não se atenta para elas, mas que vão fazendo diferença no dia a dia dos negócios e vão desobstruindo o ambiente econômico. Mas as grandes reformas também são necessárias, e são mais necessárias, infelizmente, dependem só do Congresso, e o Congresso não parece muito disposto a aprovar em ano eleitoral.